Fala galera do SBC em Foco, eu sou a Natália Nascimento e hoje nós estamos em entrevista com o candidato a prefeito do PMDB, Tunico Vieira. Tunico, obrigado pela sua disponibilidade em nos receber, é um prazer te receber aqui no portal. Eu é que agradeço, Natália, e agradeço todos vocês, seguidores aí do SBC em Foco. Isso. Tunico, a primeira pergunta que chegou no nosso inbox aqui para te fazer é sobre a educação de São Bernardo do Campo. Os nossos seguidores questionam muito a questão da gestão hoje na cidade, que falta merenda, falta material escolar, falta uniforme e outra série de coisas. Inclusive também o salário dos professores, que anda congelado parece que há 2 anos. Né? Então, qual que é a tua visão aí referente à educação municipal de São Bernardo do Campo? Olha, Natália e seguidores, primeiro eu queria desmistificar algumas coisas, né? O problema, não só de São Bernardo, mas na maioria dos municípios, você deu o tom, é gestão. Gestão não só na educação, gestão no transporte, na área da saúde. E por que eu digo isso? Primeiro, as pessoas precisam entender que, no fundo, a administração, o que é a política? Rápido assim. Você, como cidadã, pega uma parte do dinheiro que você arrecada com o seu trabalho e entrega na mão de um gestor para te devolver em serviços que jamais você vai ter dinheiro para fazer sozinho. Você nunca vai ter dinheiro para ter sua própria escola, seu próprio hospital, né? Sua própria iluminação pública. Então o problema não é só na educação, mas em todas as áreas de gestão. E essa gestão, ela acaba comprometendo o quê? O mandato do político. Porque muitas vezes as pessoas ganham eleição pela popularidade, mas não pela experiência técnica que elas têm para fazer a gestão do negócio. Você não vai no médico se ele não tiver formação para te operar. Por que o político, só porque ele é popular ou tem bastante carro de som na rua, tem os requisitos para ganhar a eleição? Né? Então a gestão, ela é fundamental para todo tipo de serviço. O político, na verdade, ele tem duas grandes missões. Uma é de preparar a cidade para a próxima geração. Essa é a visão política. Agora, tem a outra visão, que é uma visão tão importante quanto essa, que é a visão da zeladoria. É o zelador do prédio, é o zelador do condomínio. É aquele zelador que, depois de estabelecidas as regras, ele tem que executar. Ele tem que dizer não para aquele que faz bagunça. Ele tem que dizer sim para aquele que quer acordar cedo e dormir e precisa de cuidado. Ele tem que cuidar do jardim, ele tem que cuidar dos equipamentos. Isso é gestão. E eu acho que hoje falta isso. O político, com a intenção de continuar no cargo, ele acaba mentindo e falando sim para todo mundo. E gestão, às vezes, é falar não. Na área específica da educação, eu vejo assim. Eu montei um plano de governo, dividi a cidade em 15 áreas. E a principal área, para mim, é a educação. Porque eu digo que um povo educado, todos os outros serviços ficam mais eficientes. Se a pessoa souber que tem que lavar a mão antes de comer, não é uma questão de saúde. Antes disso, é uma questão de educação. A educação em São Bernardo, para você ter uma ideia, os técnicos que me ajudaram, nós fizemos o cálculo. Hoje, se você pegar um aluno do ensino público e transferir ele para o ensino privado é quase 2 vezes mais barato do que o custo dele na administração pública. Quer dizer, não é que a gente gasta pouco com a educação pública, a gente gasta mal. Mal por conta do quê? De falta de gestão. Então, nesse ponto, é muito mais zeladoria e eficiência na prestação de serviço do que uma ideia genial. Eu não acredito muito nessa ideia genial, porque eu falo assim, Natália, eu não vivo do evento, eu vivo do processo, do dia a dia. Por exemplo, hoje aqui para você e para mim, isso está sendo um evento. Eu estou falando para as pessoas o que eu acredito, mas o processo é eu materializar isso no meu dia a dia. Eu sou político há 25 anos e todo dia eu tento fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu erro? Lógico que eu erro, todo mundo erra. Mas é o trabalho, é o dia a dia, é o acerto, é o erro, é a opção e é a oportunidade que faz com que você construa algo sólido. Então, para mim, a educação é fundamental. O dinheiro que tem hoje na educação em São Bernardo é suficiente para dar uma educação de primeiro mundo para os alunos do ensino fundamental. Tem um desafio, que é o político, porque eu falei da zeladoria. É manter o que já tem, melhorando a eficiência. O desafio, para mim, é municipalizar o ensino médio. Porque quem está me assistindo sabe disso. Se você comparar o ensino na escola de estado com o ensino na escola municipal, o do ensino municipal ainda é melhor. Por um simples motivo. Quanto mais próximo o serviço está de quem usa, mais eficiente ele é.
Então, o governo de estado não consegue ficar próximo dos problemas. É mais difícil de fazer a gestão. Então, o desafio político do meu mandato é municipalizar o ensino médio e otimizar os recursos que nós temos hoje, que eles são suficientes. Tonico, você abordou o tema questão de preparo, né, nessa tua fala aí. Hoje você acredita que você é o candidato mais preparado? Digo, tecnicamente, você é formado em Direito e também em Ciências Sociais, esteve estudando aí política internacional, fora do país também. Você vê que hoje você tem esse preparo, porque você disse que o que atinge o político é essa falta de preparo, né? É popular, mas não tem preparo. E isso atinge não só ele em particular, mas atinge uma cidade como um todo. Hoje você se considera preparado para ser prefeito de São Bernardo do Campo, uma cidade que tem quase 800 mil habitantes? Apesar de me achar jovem ainda, né, e eu digo de achar jovem, mas também busquei um vice muito mais jovem que eu, né, um rapaz de 28 anos, talentoso, né, sem vícios antigos, que eu tenho certeza que pode continuar esse estilo político que eu desenvolvi. Eu acredito no seguinte: eu busquei dar o melhor de mim. Então, eu acho que o tempo, a experiência, e aí sim, a vocação, porque eu me sinto político, assim. Hoje é muito difícil as pessoas falarem, ah, não, política é bacana, ser política é legal. Não, eu sou político, eu estudei para isso, eu me formei para isso, eu suportei as coisas ruins do dia a dia, a má fama, o xingamento, de uma maneira leve, porque eu gosto, eu acredito que a política transforma. Então eu fui estudar, para perder um pouco essa vergonha, para que as pessoas não falassem de mim o que falam dos outros, eu fui estudar. E tentei colocar na prática tudo que eu aprendi. Então eu digo, eu sou uma opção. Se eu sou a melhor opção, aí é o eleitor, e é a eleitora que tem que comparar. Se eles fizerem uma comparação, eu acredito, comparando com os que estão aí, que eu tenho mais experiência. E sem perder o foco. Que qual é o foco? O foco do administrador é o interesse público, é dar oportunidade para o cidadão. Agora, se ele vai usar a oportunidade, eu não sei, Natália. Por exemplo, eu sou professor na Faculdade de Direito, falo para os meus alunos. A aula que eu dou igual para todo mundo. É a igualdade de oportunidade. Mas eu não sei se todos utilizarão a oportunidade do mesmo jeito. Mas aí já não é comigo, né? Então, eu gosto do que faço e acho que posso ser útil. Por isso que me ofereci. Tonico, uma questão assim que um internauta nos mandou é em relação ao desemprego na cidade, né? Algumas empresas de grande porte fecharam suas portas, a P&G anunciou também que irá fechar suas portas até março de 2017, a Mercedes está com a sua linha de produção parada e isso preocupa a população aqui da cidade. Por quê? Hoje a cidade se concentra nessas grandes empresas. O que faz o nosso motor econômico girar são essas grandes empresas, essas grandes montadoras. Como é que você vê? Por que está indo embora? O que pode ser feito? Olha, Natália, volta àquele padrão. Aí já é uma ação política. Que eu falei, uma é de zeladoria, a outra é ação política. Gestão, má gestão e falta de opções para as grandes empresas, falta de incentivo fiscal, falta de estrutura para desenvolvimento, então um cabeamento, uma fibra ótica, um parque temático, um espaço para que você tenha empresas inovadoras, startups, né? Um parque tecnológico, isso atrai tecnologia, isso atrai mão de obra. São Bernardo está parado no tempo, São Bernardo corre o risco de ficar uma Detroit, que já foi referência mundial na indústria automobilística e por não ter se atualizado, chegou a ser uma cidade praticamente fantasma e falida. Então, essa não é, a sua pergunta, ela não vem ao acaso. Essa é a nossa meta, é emprego para janeiro. Por que eu quero dizer para janeiro? Nós fizemos sim uma parceria com o Paulo Scaff, com a Fiesp, com a experiência dos empresários. Eu quero que ele nos ajude, ele estará na nossa campanha justamente para demonstrar para os investidores que São Bernardo é uma esquina interessante. Por que eu digo uma esquina interessante? Nós somos o 10º orçamento do país. Nós estamos a 50 quilômetros do maior aeroporto da América Latina e a 70 quilômetros do maior porto da América Latina também. Temos um anel viário, que é o Rodoanel, que dá a capacidade de distribuição
de tudo que é produzido aqui para o Brasil inteiro. Então eu não posso aceitar que a esquina mais valorizada do Brasil deixe de ser uma oportunidade de negócio. Isso sim é má gestão, é falta de visão política de futuro. E eu acredito que com o trabalho e com o engajamento verdadeiro dos eleitores, nós vamos conseguir sair dessa crise e vamos começar no nosso primeiro dia, trazendo pessoas com capacidade, com eficiência técnica e mais, que saibam fazer a gestão do dinheiro. Porque recurso mal empregado, eu não vou entrar nem no mérito da malversação, da má-fé, da corrupção. Porque não adianta o cara ser bonzinho e não fazer nada. O cara, ele pode perder dinheiro por não fazer. E isso a gente não pode aceitar. Eu quero trazer para a vida pública a minha referência da minha vida particular. Sempre administrei a minha vida particular, sabendo do dia de amanhã, guardando o de hoje e sabendo que é só com muito trabalho e com uma visão futurista que você consegue crescer. Tonico, você então acredita que essa gestão atual do PT na cidade de São Bernardo do Campo prestou um desserviço à nossa cidade? Como é que você vê isso, a tua visão em relação a essa questão que é muito debatida, em questão ao desemprego que você acabou de falar, a questão das obras que começaram, por exemplo, o Piscinão do Paço. O próprio prefeito admitiu que não vai conseguir terminar. Ele atribui essa falta devido à falta de repasse do governo estadual. Qual que é a tua visão referente a isto? Olha, Natália, nesse ponto eu costumo dizer que eu prefiro analisar as virtudes, principalmente nesse momento de eleição, porque parece que o nosso sucesso depende do fracasso dos anteriores. Eu não penso assim. Eu participei de 3 gestões diferentes como secretário. Eu fui secretário de 3 prefeitos. Em todos eles, eu vi acertos e vi erros. Eu vi coisas boas e coisas não tão boas. E eu digo o seguinte, essa administração teve coisas boas e coisas não tão boas, como as outras. O que eu acho é o seguinte, a falta de planejamento fez com que várias obras fossem iniciadas e nenhuma delas, ou praticamente nenhuma, fosse concluída. Então essa gestão não ficará marcada, mesmo começando bem, ela ficará marcada pelo que ela não fez, pelo que ela não terminou. Mas o alerta fica dado. As pessoas, e aí eu vejo todas as gestões tinham uma coisa em comum para acabar desgastada no final. Todas elas se preocuparam em se perpetuar no poder, não em falar para a população o que realmente poderia ser feito. Mais simples, é assim, para ganhar a eleição, vamos começar uma porção de obras, e aí o povo vai ver que a gente está trabalhando, e depois se não acabar, problema deles. A gente chegou lá e ganha a eleição. Essa é uma prática que não é de uma só gestão, é a prática da maioria dos administradores eu não digo, das pessoas que exercem cargo público, que administrador de verdade não faz isso. Você não pode deixar uma situação pior do que você pegou. Você não pode deixar a sua casa mais suja do que você entrou. Você tem sempre que avançar. Então eu falo o que eu vou fazer. Eu vou terminar com isso. Eu tenho certeza que eu não vou resolver todos os problemas do mundo, até porque não fui eu que os criei. Mas eu tenho certeza que nós vamos deixar um exemplo de eficiência e de um ciclo virtuoso. Porque o que eu vejo hoje na minha cidade é um ciclo vicioso. Nós precisamos de mais dinheiro para fazer mais campanha, para continuar no poder. Aí a obra. Na obra a gente vê depois. O serviço a gente dá um jeito. Não, é ao contrário. Eu quero ter mais serviço, menos propaganda, utilizar melhor o dinheiro, para que quem vier depois de mim continue o negócio, porque eu também não quero ficar a vida inteira. Eu não nasci para ficar de semente, Eu nasci para cumprir minha missão. E nós vamos fazer isso nesse próximo mandato. Tonico, uma outra questão também que teve até na mídia, alguns grandes jornais aqui da nossa região publicaram, é a questão do PSB, do Cabreira, que se lançou também a projeto solo na política, como candidato, e você também. E o que acontece? Nos bastidores havia os rumores de que você estaria sendo como vice do deputado Orlando Morando. Procede isso? Algumas perguntas que ficaram no ar, até alguns eleitores, na reportagem, quando nós fizemos a matéria, perguntaram, mas ele não seria vice do Orlando Morando? Deixa eu contar para você como eu vejo a política. Eu falo assim, Natália, ninguém faz política sozinho. Numa cidade como São Bernardo, ou você faz acordos antes da eleição, ou você faz acordos de governabilidade depois da eleição. O que eu digo de acordo? Acordo funciona assim.
Se eu acredito que aquilo não vai contra os meus princípios, se eu acredito que as propostas de governo minha podem se unir a de outros, por que não juntarmos para governar a cidade? Desde o primeiro momento, eu digo porque eu tentei fazer isso. Eu tentei fazer com que o Orlando e o Alex ficassem juntos numa eleição. E que eu, mesmo eleitoralmente naquele momento, não tendo a visibilidade que eles têm, porque eles têm mandato, eu estou sem mandato, eu queria participar desse projeto porque eu acho que uma cidade como essa não suporta vaidades pessoais. Todos nós temos habilidades para que contribuam. Mas, o que eu fiz? Eu acho que esse modelo que eles defendem acabou, está falido. Um modelo caro de fazer eleição. Um modelo que desgasta, que faz com que o eleitor desconfie muito mais do político do que confie que ele vai fazer algo. Então eu digo o seguinte, só que ele está existindo ainda. Por exemplo, a minha maior dificuldade numa cidade como São Bernardo, que não tem TV e que não tem rádio, é fazer com que essa proposta, a pessoa gostando ou não, ela ouça, ela pare para me ouvir. Essa oportunidade que você está me dando não tem preço. Por quê? Porque é a única oportunidade que a gente tem para chegar nas pessoas. Então eu sei que mesmo defendendo um estilo de política diferente do deles, para que a gente ganhasse tempo, eu aceitaria fazer uma parceria com eles. E por que eu não os convidaria para ser vice? Não porque eu não me acho preparado. É porque eleitoralmente eles se acham mais fortes do que eu. Então, ficaria antipático da minha parte chegar para ele e falar, Orlando, ô Alex, você quer ser meu vice? Né? Então, eu me coloquei numa situação eleitoral, não de preparo, mas eleitoralmente, à disposição para ouvir. Porque se eu ganhar a eleição, eles também terão uma parcela do meu governo. Porque eu acho que é importante construir na diversidade. Então, tudo procede. Em política, conversas sempre são bem-vindas. Só que é o seguinte, eu não abro mão dos meus princípios. Talvez a parceria não tenha dado certo, porque as coisas que eu, de alguma maneira, solicitei não foram bem compreendidas. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas assim, eu sei que o melhor para a cidade, o melhor para mim, aconteceu. É eu oferecer uma proposta independente. O eleitor agora, ao invés de 3, tem 4 propostas para decidir. 4 não, 6, né? 6. Quanto mais propostas, melhor. Agora, eu acredito mesmo, que se houver uma comparação, nós somos a melhor opção. Tonico, você, né? Se eleito, qual vai ser a sua primeira providência como prefeito de São Bernardo do Campo? Minha primeira providência é assinar o termo de posse e a segunda é começar a trabalhar. E trabalhar com a mesma disposição que eu fiz todos os cargos, por tudo que eu passei na minha vida. Quando eu fui vereador, eu falo para você, eu dei o melhor de mim nos mandatos que tive. Quando fui secretário, independente de quem era o prefeito, eu entreguei o serviço que me comprometi. E agora é isso, eu vivo do processo, eu vivo do dia a dia, eu falo assim, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, Natália, a gente não quer que acabe, mas passa tão rápido. Então eu quero me comprometer, né, a fazer dessa gestão uma gestão virtuosa, no seguinte sentido, estabelecer um novo ciclo de fazer política, uma maneira mais aberta, mais transparente, né? Por que não? Porque as pessoas, eu vejo assim, como fazer com que eu erre menos? O cidadão me controlando mais. Quanto mais instrumentos e mecanismos de controle nós tivermos, melhor a gestão. Por exemplo, por que não instalar uma câmera dessa nas minhas 8 horas ou 10 horas de trabalho no meu gabinete para as pessoas verem o que eu estou fazendo? Hoje, eu tenho amigos meus que têm escola infantil, eles põem lá a câmera lá, ficam vendo o bebê deles lá, em casa. Pô, na administração pública, que a transparência é um princípio, deixa o pessoal ver o que eu estou fazendo. Sabe? É bom fiscalizar, nem que seja adversário. Muito pelo contrário, às vezes os adversários ajudam mais do que os falsos amigos. Porque o falso amigo fala, você está tudo certo, você está bonito hoje. Não, eu quero inovar. Eu quero dividir com as pessoas os problemas da minha cidade, para que juntos encontremos as soluções. Tonico, quero te agradecer por essa disponibilidade de nos receber e responder todas as perguntas. E é isso. Você que me acompanha aí pelo SBC em Foco, acesse e confira as principais notícias de São Bernardo do Campo. Decida, conheça os candidatos. Aqui é Natália Nascimento para o SBC em Foco.